Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode sentar-se. Meus amados irmãos, estamos no primeiro domingo da Quaresma e já iniciamos esse grande tempo na nossa liturgia, um tempo de preparação para a ressurreição, um tempo de conversão, um tempo que deve ser vivido de modo muito intenso por todos nós cristãos. Devemos corrigir o que precisa ser corrigido, melhorar o que precisa ser melhorado em nós. Um tempo para cada vez mais, meus amados irmãos, sermos verdadeiros cristãos, cristãos autênticos, cristãos de vida, cristãos de fato. Como diz, quando iniciamos a Quaresma na quarta-feira de cinzas, São Paulo vai nos falar na carta, na primeira leitura, ou melhor dizendo, na primeira leitura que nós escutamos na quarta-feira de cinzas, nós escutamos como Deus nos falando: rasgai os vossos corações. É isso que nós precisamos fazer neste tempo quaresmal, rasgar os nossos corações, mostrar o que nós somos para nosso Senhor. Não que nosso Senhor não nos conheça, mas Ele espera de nós rasgarmos para assim Ele poder fazer a mudança que é preciso na nossa vida. Rasgarmos os nossos corações, uma mudança de vida, um crescimento na vida de união com nosso Senhor. A nossa vida será sem sentido, meus amados irmãos, se não tiver este norte, de nós buscarmos a santidade, de nós buscarmos nos unir a nosso Senhor. Escutamos na leitura da Santa Missa a graça que Deus nos alcança. Deus sempre nos concede graças, e graças de conversão. Este é o tempo aceitável, este é o dia da salvação, o dia em que nós vivemos, o presente, hoje, é o tempo que Deus nos concede para nós nos santificarmos, nos aproximar dEle e nunca nós brincarmos com a graça de Deus. Deus nos concede a graça, acolhamos esta graça. Deus toca as nossas consciências, meus amados irmãos, no dia de hoje. Talvez há quanto tempo nós estamos distantes dEle, quanto tempo sem nos confessarmos, quanto tempo sem nós nos aproximarmos da Sagrada Comunhão, que nós possamos acolher a graça de Deus. Esta advertência que Deus faz na nossa consciência, nos alertando, ou talvez nos acusando, que nós possamos aproveitar, meus amados irmãos, neste tempo quaresmal, para uma mudança verdadeira de vida, seja uma quaresma diferente na nossa vida. Claro, meus amados irmãos, se buscamos a santidade, nós seremos tentados, porque o demônio não nos quer próximos a Deus. Ele quer que nós tenhamos o mesmo fim que Ele. E escutamos hoje nosso Senhor ser tentado pelo demônio. Ele permite ser tentado para nos ensinar como vencer a tentação. Nós vemos na Sagrada Escritura o demônio que tenta os nossos primeiros pais, o demônio que tenta Caim para matar o seu irmão Abel. Nós vemos presente também no Novo Testamento o demônio que sai de uma alma e depois vai em busca de mais demônios para voltar a esta alma e fazer morada. Nós vemos que o demônio sempre nos tenta. Que nós possamos ter a mesma atitude que nosso Senhor. Se seremos tentados para nos afastarmos de Deus, o que fazermos? Como nosso Senhor termos, primeiramente, se somos tentados pelas coisas, pelo nosso prazer, lembremos da palavra de Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lembrarmos, meus amados irmãos, que o mais importante na nossa vida não são as coisas materiais, não são as coisas que nos satisfazem o nosso prazer,
não somente os prazeres sensuais, mas o nosso prazer no comer, no beber, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mais importante é nosso Senhor, buscarmos sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, buscarmos sempre nosso Senhor na nossa vida. Será, meus amados, que nós temos buscado a nosso Senhor? Para vencermos a tentação é preciso isso. Por isso, um dos meios nesta quaresma, das práticas desta quaresma, é a oração. Rezarmos mais, estarmos mais próximos de nosso Senhor no sacrário, fazemos mais visitas ao Santíssimo, quem sabe talvez assistimos mais santas missas, fazemos mais por nosso Senhor, buscarmos Ele em primeiro lugar. A segunda tentação de Jesus, Ele é tentado com relação ao orgulho. Para vencermos, meus amados irmãos, humildade. Não fazemos as coisas para parecermos aos outros, para recebermos os aplausos, como diz nosso Senhor na Sagrada Escritura: se fizermos deste modo as nossas ações, já recebemos a nossa recompensa. Humildade e fazermos tudo para que Deus possa nos recompensar. Jesus é tentado também, meus amados irmãos, com relação à avareza. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Meus amados irmãos, quantas vezes nós nos apegamos às coisas materiais, prendemos o nosso coração a este mundo, e estas coisas nos fazem distanciar de nosso Senhor. Nosso Senhor vai nos mostrar, também com a palavra da Sagrada Escritura: retira-te, Satanás, porque só a Deus adorarás. Meus amados irmãos, para vencermos a tentação, nós devemos sempre, nunca dialogarmos com o inimigo, nunca dialogarmos com o demônio. A primeira sugestão dele, que nós possamos retirar. Nunca confiarmos em nós mesmos, nós somos fracos. São Pedro, por ele achar-se tão forte, quando nosso Senhor fala que ele iria morrer, São Pedro vai se levantar e vai dizer: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Estava pronto para morrer por nosso Senhor e com nosso Senhor. E nós vemos um pouco mais depois, ele vai negar a Jesus 3 vezes. E não uma simples negação, mas uma negação com juramento: eu não conheço tal homem. Nosso Senhor que mostra, meus amados irmãos, o quanto nós somos nada sem a sua graça. Não confiarmos em nós. São Filipe Neri vai dizer para Jesus, ele sabendo que ele era nada, que ele podia trair nosso Senhor, ele vai pedir a nosso Senhor: cuidado com Filipe, porque ele pode te trair. Então, meus amados irmãos, sempre temos essa consciência. Nós não somos nada sem a graça de Deus. Não achamos que estamos fortes, que já vencemos muitos pecados da nossa vida, que não estamos sujeitos a cair nestes pecados novamente. Não nos coloquemos numa ocasião de pecado. O demônio é como um cão que está acorrentado, mas se aproximarmos, ele morde e ele nos ataca. Então, fugir sempre das ocasiões de pecado. E para encerrarmos, meus amados irmãos, não poderia deixar de falar umas pequenas palavras, mesmo que bem breves, para o senhor Geraldo e a senhora Terezinha, por esses 50 anos. Não é um ano de vida juntos, são 50 anos. E no mundo que vive um conceito totalmente diverso do matrimônio, é um exemplo a ser seguido por todos os cristãos. Quantos que vivem, que pensam talvez no matrimônio, ou levam talvez no matrimônio, somente com relação, talvez na sua consciência, pelo prazer, e por isso muitos terminam com tão pouco tempo. Prazer, meus amados irmãos, carne,
um dia termina, o verdadeiro amor que deve permanecer e deve ser praticado, deve ser cultivado desde o tempo de namoro, desde antes de iniciar este caminho de vida a dois no matrimônio, já deve ser cultivado no coração o verdadeiro amor que não está nas coisas carnais, não no prazer, mas no seu sentido verdadeiro. Se não fosse isso, eles não estariam aqui hoje, agradecendo a Deus pelos seus 50 anos. Se não fosse por este verdadeiro amor, de também ter colocado Deus presente na vida de cada um deles, eles não estariam aqui presentes no dia de hoje, agradecendo a Deus, e agradecendo a Deus não sozinhos, como eles entraram no dia do seu matrimônio, mas hoje agradecendo a Deus com todos os seus filhos, netos, tem bisnetos também? Bisnetos, toda a sua família reunida, são os seus frutos. São 50 anos de vida, de muitas lutas, de alegrias, com certeza tribulações, talvez discussões, mas se souberam compreender e souberam se perdoar. Para o matrimônio, meus amados irmãos, ter tantos anos assim, um matrimônio realmente feliz, um realmente fiel e indissolúvel, é preciso ter sempre compreensão das partes, dos cônjuges. Nós saber que nós humanos, nós temos falhas, como a gente sempre fala no dia do matrimônio, e nós pregamos para os noivos, nós vamos falar, agora vocês estão vivendo juntos. O tempo de namoro é um tempo de maravilhas, só vemos flores, só vemos as coisas boas, só vemos qualidades. No tempo de matrimônio, onde se vive a dois, vão surgir os defeitos. E é preciso compreender isso, é preciso estar pronto para saber perdoar. Se perguntassem a eles no dia de hoje, eles vão dizer quantas tribulações, quantas falhas, uns tiveram um para com o outro, mas se estão juntos é porque souberam ultrapassar tudo isso com o verdadeiro amor. O amor que nós também falamos esse tempo da quaresma é exemplo de nosso Senhor, um amor que se sacrifica, o amor que sabe abrir mão, sabe abrir mão da minha vontade para me dedicar ao outro. Que a Sagrada Família, este exemplo, a família de Nazaré, possa continuar sendo exemplo para a família dos senhores, que possam sempre ver neles os exemplos de paz, o exemplo de uma família cristã, um exemplo de santidade. Que Deus possa dar muitos anos ainda de vida, para que possam demonstrar para o mundo que sim, é possível viver um matrimônio indissolúvel. Um mundo que é tão distante de Deus, um mundo que se vive somente enquanto me satisfaz, demonstrar para o mundo que é possível viver sim um amor verdadeiro. Que nosso Senhor possa conceder as graças necessárias para cada um dos senhores e para a família dos senhores. E para todos nós, meus amados irmãos aqui presentes, que possamos trazer na nossa vida aquelas reflexões que tiramos agora desta homilia, das próprias Santa Missa. Sabermos que seremos tentados. Se não fôssemos tentados, é porque somos amigos do demônio. A tentação é preciso na nossa vida. Senão seria muito fácil nós alcançarmos o céu. Se não fizéssemos por merecer alcançar a santidade, alcançar o céu. Que nós possamos, como Jesus, não dialogarmos com o inimigo, fugir das ocasiões próximas de pecado, termos cuidado conosco mesmo, nós somos fracos, somos nada sem a graça de Deus, não seremos tentados acima das nossas forças, que nosso Senhor possa nos alcançar a santidade e uma santa quaresma a todos nós, que nós possamos fazer neste tempo uma boa confissão, fazer essa resolução na minha vida. Eu estou distante de nosso Senhor, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso corrigir,
que eu tenha coragem de corrigir, de melhorar, colocar em ordem o meu interior. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.